Estamos ao vivo, boa noite para você que está aí acompanhando a gente, mais um Papo de Fora, estamos aqui todos juntos aí nessa noite para lançarmos mais uma vez, mais uma semana esse programa aqui que tem movimentado muitas pessoas, tem trazido muitas alegrias às terças-feiras aí, nossas, trazido altos papos aí, altos assuntos, discutindo aí na web, na rede aí, todo mundo discutindo, todo mundo conversando, e isso tem sido muito bom. Estamos aqui nessa noite com a nossa equipe, Claudinho, que está aí com a gente, o Borges, Salomão, nosso diácono aqui também, o Franklin, estando conosco aqui, e a nossa convidada da noite, a Ana Paula, a Ana que está aqui com a gente aí, muito bom. Salomão que agora está em 2 lugares, né? Ele apareceu em 2 estágios, acho que ele conseguiu arrumar o computador dele. É um cara da Quase tecnologia. onipresente aqui. Quase onipresente. Boa noite, galera. Cuidado para não dar microfonia aí, viu? Polivalência. Mas é isso aí, pessoal. Boa noite para todos. Sejam muito bem-vindos. Já aproveita aí para quem estiver aí no Facebook, já deixar o seu like, deixar o seu comentário, a sua pergunta para o tema da noite. Crianças, missão possível, né? Para alguns que acham impossível, a Ana vai falar aqui que é possível, sim, as crianças aí participarem da missão e cuidar dessas crianças aí. E antes da gente começar, eu gostaria de chamar o Claudinho aí e convidar ele para fazer uma oração, então. Claudinho, vamos orar. Ora por nós aí. Orar por nós. Oremos, então. Obrigado, bom Pai, pela semana que o Senhor nos deu. Algumas pessoas passaram por dificuldades, nós também passamos por algumas situações complicadas, mas o Senhor, na sua imensa bondade e misericórdia, nos concedeu mais uma semana e mais um sábado, e mais um encontro aqui no nosso bate-papo, no Papo de Fora. Obrigado pela Ana que está conosco, pelo Marcelo, pelo Salomão, pelo Igor, pelo Frank também que está aqui conosco. Abençoe todos nós, nos dê um sábado feliz. E se porventura erramos em algum momento, erramos sim, com certeza, nos perdoe, e para que tenhamos acesso direto a Ti. Hoje vamos falar sobre crianças e missão. E a nossa convidada, ela manja muito do assunto. Obrigado por ter no nosso meio, que possamos ser úteis à Tua causa e mais uma vez nesta noite. Por Jesus pedimos e agradecemos. Amém. Amém, amém. Valeu, Claudinho. Nós. Bom, então, como nós falamos aqui, a Ana Paula eu conheço, né, não conheço tanto, assim, não conheço de tanto tempo, conheço mais o marido dela, o Joel, né, eu já conhecia lá da igreja do colégio, quando eu conheci a minha esposa, mas a Ana também é uma querida, foi uma grata surpresa para nós lá na igreja do Campo de Fora, uma pessoa lá que chegou arrasando lá, cuidando do ministério infantil. E então, Ana, se apresenta para a galera aí, já começa aí, fala o seu currículo, passa aí a capivara para a galera aí. Boa noite a todos, muito obrigada pelo convite. Um convite desse, em véspera de Dia das Mães, é uma loucura. Não sei porque eu disse sim. Estou até agora me questionando. Eu nem contei aqui em casa que ia ter uma live às 8 horas da noite. Aí eu contei já assim, todo mundo se tranca no quarto, porque eles já sabem os esquemas aqui de casa, né? E lá foram eles para lá. Mas, enfim, eu sou professora assim, de coração, sabe? Desde muito pequena, sempre quis ser professora. Então, eu me realizo muito em sala de aula. Eu já atuei na parte de administração escolar, quanto orientação de aluno na escola adventista do Campo de Fora, já fui coordenadora pedagógica também, mas hoje, por uma questão de prioridade com relação aos filhos, ou à filha, à família, eu escolhi só a sala de aula. Gosto muito dessa parte administrativa, mas tempo é uma coisa que não tem preço, né? Então, eu atuo na parte pedagógica já fazem cerca de bastante tempo. Eu acho que uns 15 anos, mais ou menos, né? Acho que sim. Desde os 18 anos, deve ser isso, mais ou menos. Bom... Falou a idade. Né? Enfim. Mas eu adoro, sou super Mas nem jovem. Parece. Tá com cara de 21 ainda. Bom, na igreja, eu sempre atuei, assim, em vários ministérios, menos o da criança. Eu nunca gostei de ser nada do Ministério Infantil, nem professora de classe, nada, porque eu achava que se eu já era professora a semana inteira, não tinha que lidar com as crianças na igreja. Isso era o que eu pensava.
Claro que algumas vezes eu me arriscava ali, principalmente com a turma do juvenis e tal, mas eu fui para o campo de fora exclusivamente por conta da minha filha. Ela tinha 2 meses e eu falei, bom, quero escolher uma igreja que goste dessa coisa das crianças. E o primeiro, 13º me encantou. Eu falei, bom, é isso que eu quero, né? Bom, e aí não imaginava eu que iria atuar tanto no Ministério da Criança. E aí eu me descobri, né? E aí a gente entendeu por que Deus realmente queria aí a prática com a vida espiritual e aí envolvendo tudo que a gente conhece um pouquinho na teoria, né, na educação, dentro da igreja. Mas eu digo para vocês que eu me realizo, sabe? Eu digo que é um dom que Deus deu, mas realmente ir para a escola para mim é assim terapia, assim, é muito gostoso lidar com os alunos, é muito gostoso lidar com a sala de aula, como também é maravilhoso falar de Jesus para as crianças. Isso é algo assim impressionante. Aninha, eu já queria jogar uma pergunta para você, então. Tá. A nossa estrutura do Campo de Fora para as crianças é muito legal, da Igreja do Campo de Fora, né? A gente tem uma baita estrutura. E eu vejo gente que, assim, tem igrejas mais perto de casa, mas fala, não, eu vou para o Campo de Fora porque o Ministério Infantil lá do Campo de Fora é top. Por que você acha que acontece isso no Campo de Fora? Além da graça de Deus, é claro, né? O esforço humano aí. Por que o Ministério Infantil do Campo de Fora é tão valorizado assim? Na verdade, a palavra a pergunta você já respondeu. Valorização. Dificilmente tem uma ideia maluca que o Ministério Infantil tem, é que ela não tem apoio. Entendeu? E é isso que é muito importante. É muito importante quando a gente tem apoio, é muito importante quando a gente pode colar um papel na parede, é importante quando a gente pode revolucionar a igreja, é importante quando a gente tem esse apoio de dizerem assim, ó, é a gente que chega na escola sabatina e fala, olha, 13º é tal dia, a escola sabatina, os adultos param todos para ouvir a gente, para ouvir as crianças. Então, o ponto central é apoio da igreja, é a igreja acreditar no ministério, a igreja entender que o ministério da criança é a base. Por que eu digo isso, Salomão? Talvez seja até um ponto aí, porque a gente ouve muito, quando a gente vai em trimestrais, né? Então a gente sempre ouve, a sua igreja é rica. Não existe igreja rica. Todas as igrejas dependem muito de oferta, dependem muito de recursos. E a igreja, sim, nunca tem. Quanto maior é a igreja, maior o gasto. Então, não dá para dizer para vocês que eu tenho condições de manter lembrancinha para 150 crianças, 120 crianças, 110, que não tem. Então, a lembrancinha que eu vou gastar para 110 crianças é o mesmo valor que uma igreja com menos recursos gasta para 30. Então, não é a questão de não ter recurso financeiro. Recurso financeiro quem dá é Deus. Mas a questão é o apoio. Eu acredito que nós, do Ministério da Criança, a gente consegue ousar um pouco mais, porque a gente tem esse apoio, um apoio de uma equipe, apoio da igreja, apoio dos líderes. Por exemplo, vocês pararam um papo de fora para ouvir o Ministério da Criança, e isso é apoio, né? Então, quando você é valorizado e você tem essa abertura, você consegue ter ideias e colocar a máquina para funcionar. Ô, Ana, você falou aí umas palavras aí tão esquisitas. Tipo assim, eu não sou da sua igreja, tal. Você falou de 13º. Que raio que é isso? É salário? Que negócio é isso? Trimestral? Pode ter que alguém aqui esteja assistindo. Que negócio é esse da sua igreja tem 13º? Eles pagam aí para as crianças 13º salário? O que é isso? É um projeto muito gostoso e de se trabalhar, porque durante 3 meses as crianças elas aprendem sobre temas específicos da Bíblia. Então, sempre é uma corrente. Então, são várias histórias, são 13 sábados, são 13 histórias, 13 semanas, aonde essas crianças elas aprendem sobre Jesus, de variados temas, ou sobre obediência, sobre alimentação, sobre respeito, mas elas também aprendem durante esses 13 encontros, esses 3 meses, elas aprendem também sobre a cultura de uma determinada região do país, do mundo, né? Determinados pontos de continentes, e aí nós trabalhamos cultura, trabalhamos
entendermos as necessidades daquele lugar e principalmente sobre a atuação de Deus, da missão em todos os cantos do mundo. Então, isso é muito legal. Elas aprendem através das curiosidades, das dinâmicas, das histórias, né, dos testemunhos que vêm de todos os cantos do mundo, de que mesmo sendo criança, eu posso atuar na missão. Então, esse encontro, atualmente na pandemia, tem acontecido online, né? Mas elas acabam tendo essa constante. Então, acabou os 3 meses, o 13º é o 13º encontro, o fechamento, e aí a gente faz um apanhado de tudo que elas aprenderam aí neste momento. Então, é bem interessante. Este mesmo nós estamos na América Central. Então, a gente está envolvido com o México e várias outras, né, outros países ali daquele continente, e elas estão aprendendo bastante sobre isso. A trimestral já é uma reunião que antecede um pouquinho antes de iniciar esses 3 meses, e aí nós, como professores, coordenadores, nos reunimos para discutirmos ideias, termos mais inspirações e resolvermos aí como é que a gente vai atuar nos próximos 3 meses, qual vai ser o continente que a gente vai trabalhar, a cultura que nós vamos encontrar ali e também quais histórias bíblicas que estão nos esperando para mais uma nova aventura de 3 meses, de 3 encontros. Uau! Uau! Ana, deixa eu aproveitar e te fazer uma pergunta aí. Então, essa questão aí, a gente falou de separar as crianças, mas como é que funciona? A gente pega todas as crianças e coloca elas dentro de uma sala, crianças a gente considera até 12 anos, como é que funciona essa questão? Ou a gente faz algum tipo de separação, tem algum tipo de classificação, a gente consegue controlar os bebezinhos, as crianças maiores, como é que é esse desenvolvimento para cada etapa da infância da criança? Ô, Igor, deixa eu emendar a pergunta aí. E só pode adventista nessas escolas sabatinas aí? Só pode adventista ou gente de fora também pode chegar chegando? Como é que é? Então, o nome já fala escola sabatina, né? Então, é uma escola que acontece aos sábados. Durante todos os outros dias, eles vão para a escola comum. Mas no sábado, nós temos uma escola preparada para eles. E como toda escola, ela é dividida por série, por ano, né? Então, nós temos a série dos bebês de 0 a 2 anos, que é o rol do berço, o rol A, porque a gente sabe que depois dos 2 aos 4 anos eles estão mais desenvolvidos do que uma criança, um bebezinho que já não fala, não anda, né? Então, pede-se, recomenda-se que quando você tem um número maior de crianças de 2 a 4 anos, você então cria o rol B. A história é a mesma, porém a metodologia e os meios em qual a gente desenvolve a história, ela é diferente. Depois, a partir dos 5 anos até os 7 anos, onde a criança ela não é alfabetizada ainda, né? Ela está a partir dos 6, dos 7 anos, ela vai começar a ser alfabetizada, ela então agora faz parte do jardim da infância. Interessante que quando a gente lida com as histórias do rol do berço, é uma história a cada mês. Então, no rol do berço, nós temos 3 histórias da Bíblia, porque eles são bebês e eles vão aprender com a repetição. Já quando a gente lida com o jardim, vem as histórias do rol, agora desmembradas em 3 histórias, porém com muitos detalhes, né? Porque agora a criança já é maior, já consegue interagir com a história e principalmente prestar atenção nos detalhes. Depois as crianças vão de 7 anos para 9 anos, elas são agora dos primários. Mas é uma fase muito animada. Eles participam, eles são muito falantes, eles gostam de disputas. E aí eles agora se interagem uns com os outros a partir dos 7 anos, que agora eles já são alfabéticos, a maioria deles, né, já conseguem já ler sozinhos, escrever sozinhos e tem uma melhor compreensão. Então agora a gente tem dos 7 aos 9 anos de idade, e depois nós temos dos 10 aos 13 anos de idade, a galerinha dos juvenis, que é uma galera que está saindo dos primários e agora está entrando nessa fase aí do início da adolescência e muita transformação. Por que é tão importante a divisão?
por conta do comportamento, cada idade pede-se um comportamento, e aí cada comportamento vai exigir metodologias diferentes para eu poder entender, compreender sobre a palavra de Deus e a missão desta palavra, né, do querer de Deus. E agora falando sobre o convite, ela é para todo mundo. Se você está disposto a querer que seu filho aprenda de Jesus de uma forma divertida, com os amigos diferentes, vem para a escola sabatina, todos os sábados às 9 da manhã. Se a gente consegue acordar cedo para ir para a escola, porque é obrigado a isso, imagina acordar cedo para estar no sábado numa escola, agora numa escola de Jesus. Vale muito a pena. E é para todo mundo. Ana, Aninha. eu queria... Vai, Salomão, depois eu falo. Não, pode falar, Borges, pode falar. Não, primeiro quem manda, depois quem obedece. Não, que isso, então fala aí, meu. Então fala aí. Eu queria fazer uma pergunta no seguinte aspecto. A gente sabe que a Igreja do Campo de Fora tem um departamento infantil, que é um departamento infantil, como você mesmo bem coloca, privilegiado. E tem muitos ditados que falam assim, uma andorinha só não faz verão, né? Aí aquela pessoa que cuida do departamento infantil numa igreja menorzinha, que ela pode extrair aí de motivação, né? Porque às vezes a gente sabe realmente que a gente vai, por exemplo, eu vou no litoral com as crianças, a gente vê lá uma professora que cuida lá de 0 até 5, 6 anos. E ela sai ali, fazendo coisas impossíveis para poder colocar historinhas na cabeça. Eu não sei se a Claudinha te mandou o vídeo do Felipe da semana passada, que ele aprendeu nos Aventureiros. Eu assisti o programa dos Aventureiros com ele no domingo anterior, e depois, no sábado, ele colocou a história, com a compreensão dele, eu achei incrível. E a gente vê que, assim, é muito gratificante, não é? Fala um pouco desse significado que, quando a gente vê o retorno ali, se tem um professor, se tem 10, graças a Deus, Campo de Fora tem um monte, mas como é gratificante ver depois, no pequenininho ali, o aprendizado. A missão, ela é de Deus, e a missão começa de cima para baixo, né? Então, a gente tem, primeiro, quando a gente assume um departamento desse, o desafio é muito grande. Porque quando você lida com o adulto vai, ele abre a câmera, ele participa, ele estuda a lição, ele vai... Quando você lida com as crianças, ela depende de quem? Dos adultos para dirigir elas a isso. Então, o desafio é grande. Então, quando você assume um departamento desse, a primeira coisa é oração. Primeiro, Deus te capacita, e segundo, Ele que vai te ajudar a conseguir alcançar esses discípulos. A dificuldade, ela é muito grande. A gente sabe que existe uma defasagem, né, ainda de pessoas que não querem assumir esse compromisso dentro da igreja, de lidar ali com o pequeno, de conseguir, e até acha que nem tem dom para isso. Mas vem uma coisa muito interessante quando eu ouço um pai dizer isso, porque quando eu ouvi você falando isso, Borges, é mais como um pai, né? De ver o seguinte, as doutrinas e aquilo que a gente fala em casa e aquilo que é pregado pelos meios da igreja tem dado resultado. E aí é que vem o verso de Provérbios: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velha ela não vai se desviar. Os conceitos enraigados da missão já estão sendo desenvolvidos no coração dele. E olha que legal, ele tem as suas limitações, mas nada tem impedido ele de demonstrar as convicções que ele já aprendeu. E isso é o que vale a pena. É aí que a gente entende como é importante a gente investir nesse ministério. Porque se eu tenho uma criança como o Lipe, que já está usando as mídias sociais e superando as suas dificuldades para poder pregar de Jesus, isso significa que o ministério tem valido a pena e nós já estamos vendo os frutos. É essa geração quem vai pregar sobre Jesus nos tempos posteriores que nós temos à frente. E é tão real isso dos pais, né, que você falou, porque assim, eu me lembro que tudo que eu aprendi foi com a minha mãe, sabe? Ela que me ensinou a colocar a mão ali junta para orar,
Ela que me ensinou do lava-pés. Eu era criança, eu me lembro dela me ensinando, olha, aí ela lavou os pés de Jesus com perfume, aí secou com o cabelo, e aí ela fazia umas coisas em casa, assim, muito legais. Então, já falando para minha mãe aí, já Dia das Mães, ela vai assistir a gente aí depois. Mãe, obrigado aí por tudo que você ensinou. Eu sei que eu dei um trabalho para ela terrível, porque ela falava assim, se você aprontar, eu vou te levar lá fora. E quando ela me levava lá fora, não sei se você que está assistindo a gente passa por isso, mas era para descer o cacete em mim, porque eu estava aprontando todas. Muito ameaçada para ir para o banheiro da igreja. Nossa. Eu ia todo sábado. Você ia Já também, fui algumas Claudinho? vezes. Já fui algumas vezes. Meu amigo, eu não podia ir não, porque se eu fosse, meu pai, Mamed, ele deve estar nos assistindo. Ele é muito bravo, entendeu? Então, na minha época, não faz muito tempo, tinha os diáconos, e os diáconos ficavam de olho nas crianças. E eles tinham uma certa liberdade com as crianças, né? As crianças aprontavam, por exemplo, e eu já levei puxão de orelha, já levei um tapa na parte mais pudenda do corpo, do popozão, de um diácono. Ou seja, as crianças eram mais a igreja ficava bem de olho, assim. Mas eu morri de medo quando falava que ia para fora também. Eu tinha maior cagaço. Um dia eu quero chamar o Toninho aqui para ele contar a história do dia que ele apanhou na igreja. Ai. Essa história é muito boa. Mas assim, Aninha, eu acho muito legal essa questão, mas incentivar os pais, né? Pô, é você que tem que levar o seu filho cedo na escola sabatina, é você que tem que botar a criança lá. E assim, ela nunca vai acostumar com a lição da escola sabatina, com as coisas de Deus, se você não levar, né? Então, assim, um apelo para os pais. Salomão, a escola sabatina é 1 hora. Né? Então, em 1 hora, eu não crio relacionamento com Jesus. Em 1 hora, eu não crio conceitos enraigados exatamente sobre as verdades bíblicas e nem consigo me disponibilizar tanto assim à missão do reino de Deus. Mas eu quero dizer uma coisa para você. As crianças, elas só têm prazer na igreja se dentro de casa esse espírito de adoração também for contínuo. Isso é fundamental. Então, o culto familiar em casa, a rotina espiritual de casa, me ajuda a ir à igreja e ter esse momento espiritual com Deus também. Interessante que uma vez a gente estava no mezanino, que é o nosso lugar onde a gente guarda as coisas, armazena nossas coisas e tal, e as crianças estavam bagunçando lá dentro, né? E eu olhei para as crianças e disse para elas assim, o mesmo Deus que está lá em cima, ele está aqui também. Elas arregalaram o olho e foram embora. Por quê? Porque a gente precisa entender e passar para as crianças essa questão de relacionamento contínuo com ele. Ele está com a gente em todos os lugares, e a igreja é dele de uma forma ampla, tanto lá em cima quanto em qualquer outro lugar. Então, eu não posso depredar, bagunçar e tudo mais. Mas essa coisa de eu amar a igreja, de eu ir para a escola sabatina, de eu me envolver com ela, começa em casa. E aí vem o maior desafio do Ministério Infantil, influenciar famílias para que elas consigam desenvolver esse relacionamento cristão com Deus em casa, diante das crianças. Porque sabe, Salomão, às vezes a gente sabe que existem famílias e pais, enfim, que se preocupam muito com a sua vida espiritual. Eles leem a lição, eles fazem o culto, mas às vezes eles se esquecem desse momento infantil, né? De que a criança tem vez, a criança tem voz, e tem que ser legal para ela também. Sabe por quê? Porque eu sei o caminho que eu quero seguir. As crianças, elas ainda irão escolher. Então, se elas ainda vão escolher, eu preciso dar para elas boas escolhas e dizer para elas que não é chato, mas que vale a pena. Eu me lembro um dia, Borges, só rapidinho aqui, que o Lipe tava assim, todas as crianças lá na frente, e aí alguém foi contar a historinha das crianças e falou assim, hoje, crianças, nós vamos ouvir a história do filho de Ellen White. E aí o Lipe estava bem na frente, assim, ele olhou com uma carinha e falou assim, ai, que chato. Bem alto, assim. Porque quando você trabalha com criança, você tem que estar disponível para ouvir essas coisas, né? Sinceridade, né? É muita sinceridade, é isso que é o mais legal das crianças, né? Mas eu acho que às vezes a gente é acostumado assim, não, você não pode
fala isso. Menino, você não pode. Jesus fica triste. Cuidado com o que você fala, sabe? A gente cresce meio assombrado às vezes, né? E às vezes é difícil a criança se expressar. Eu tinha muito disso também, até rapidinho, só para voltar no tema anterior e a gente conseguir com isso daí. A Renata falou que também que tinha a questão de você, às vezes, se você não pensa na igreja, você não, né? Tinha uma ameaça de quando chegasse em casa, né? A ameaça de quando Exatamente. chegasse em casa. Então essa era pior ainda, né? Porque você já ficava triste o resto do dia. Mas você sabe, nessa questão aí da Essa ameaça, da Renata aí, ó, Salomão, rapidinho, essa da o Igor, que se dormisse na igreja, apanhava em casa. Aí depois o pai começou a dormir na igreja. E aí? E quando chegar em casa, hein, pai? Como é que fica? Mas aí nessa questão da trauma de infância, né? A gente tinha muito de. Eu lembro que quando era criança, esse negócio de Jesus castiga, né? Deus castiga, né? Eu ouvi muito isso quando era criança. Isso foi um pouco da minha realidade, da minha infância. Eu cresci num lar que a gente não tinha o costume de ir à igreja, mas tinha o costume, minha mãe, minha avó, eram pessoas que, a minha mãe até hoje, né, eram bem religiosas. Minha avó, uma mulher de bastante oração, minha mãe também, das formas dela, da forma que eles acreditavam, tal, mas é uma pessoa que sempre estava intercedendo, sempre estava orando pelas pessoas. Mas tinha esse contraponto. Ela sempre me ensinou, quando eu tinha com medo, ela faz a oração para de tal forma, faz tal reza, na verdade, né? Quando eu era criança, faz tal reza, se estava com medo, faz tal reza. Tinha os anjinhos que ficavam nas camas, ela falava, então reza para o seu anjinho te proteger, para o seu anjinho tirar essa coisa da sua cabeça. Minha mãe tinha muito disso, e isso foi influenciando bastante na minha infância. Mas tem esse contraponto de Deus castiga. Então você ficava, você ora para Deus ou você está com medo de Deus? Qual é esse temor? E quanto isso influencia, Ana, na criança? Quanto que a gente afasta ela futuramente ou a gente aproxima ela num futuro, né? Porque quando a gente está fazendo isso agora, beleza, agora ela pode fazer porque a gente tem um controle sobre ela, né? Nós temos um controle sobre ela. Mas olha lá o mal acabado. Mas aí quando a gente passa a não ter mais esse controle sobre ela, passa a não ter mais um controle de poder dizer para ela, né, o que ela vai fazer, o que ela não vai fazer. Como que a gente consegue fazer isso? Não sei se faz que nem com minha sogra. Minha sogra falava assim: quando estiver debaixo do meu teto, comendo da minha comida, é do jeito que eu quero. Então eu não Bem sei a se cara dela, né? então eu não sei se ainda é desse jeito aí. Bom, eu acho que a primeira coisa, né? A gente precisa ensinar as crianças, os nossos filhos, a terem relacionamento com Deus. A questão é essa. Então, quem é Jesus para você? Quem é esse Deus que a gente fala na escola sabatina, que está na lição, que está no culto familiar? Por que a gente para fazer o culto familiar? Então, é a primeira coisa. Criança, ela sempre se aproxima de quem ela afeto, né? Então, eu costumo dizer que o aprendizado vem com o afeto. Então, quando eu entendo e eu compreendo que esse Jesus, ele tem afeto, ele me ama e ele é próximo de mim, então isso acaba fazendo mais sentido e elas acabam se aproximando mais de Jesus. O primeiro ponto é esse. Depois, a partir das histórias, dos exemplos que eles ouvem, ela precisa ser prática. Um exemplo desse, né? Uma vez, esses dias, a Joana falou: mãe, eu posso comer um bombom? E eu disse lá da cozinha: não pode. Mas a caixa de bombom estava na frente dela, né? Não pode, espera o almoço. Aí ela comeu, chegou lá e pediu água. Na hora que ela pediu água, eu disse assim: bom, comeu bombom. Joana, você comeu bombom? Mãe, comi um pedacinho. Na hora que eu volto para a sala, eu não acho um pedaço grande, porque se for um pedacinho, o resto estaria por aí. Joana, cadê o bombom? Você comeu tudo? Comi. Ali naquele momento, eu usei a história de Adão e Eva. Pronto. Mentiu e se escondeu. Né? Então, comeu e mentiu. Falei para ela, igual Adão e Eva fez. Ela, ai, me desculpa, mãe. Ou então, ela gosta muito, né, dessa música Heróis, que está aí em alta, né, Heroes 2. E ela quer muito ser uma heroína, então eu sempre uso isso para benefício. Eu falo para ela, filha, toda vez que a mãe fala alguma coisa, você me obedece, você consegue ser uma heroína, é seu poder de obediência. Então,
é muito legal quando a gente usa, né, essas estratégias a partir daquilo que ela está conhecendo, e a partir dessas histórias eu vou tirando na prática as lições. Mas o relacionamento, então, quando a gente vai orar, ensine a orar. Então, a primeira coisa que eu ensinei foi o Pai Nosso, mas eu ensino ela a contar o dia dela para Jesus. Como foi o seu dia? Você errou? Você pecou? E uma tarde, eu estava muito cansada, e eu disse assim para ela: Joana, eu vou descansar, eu vou tirar um cochilo, mas você não faz coisa errada. Fica lá na sala de boa, e aí a mamãe tá aqui. Mas você sabe, a gente dorme com o olho aberto, tudo fechado. E toda vez essa menina ia para perto da minha cama pegar alguma coisa, mas eu não sabia o que era. Eu não sabia. Eu sei que mais tarde essa menina pegou o bis e eu vi, gente, ela abriu o bis e ela comeu uma caixa de bis praticamente escondida, enquanto a mãe dela fazia o quê? Tirava um cochilo. Claro que eu dei um tapa nela, né, na hora, mas e aí a lágrima correu, assim, porque a gente é mãe, né, antes de ser pedagoga, a gente é mãe, e aí mãe acaba com toda a teoria pedagógica, todas as práticas pedagógicas vão pro ralo. E naquele momento eu parei, olhei para ela e disse assim: filha, me desculpa, eu falhei com você, e eu falei com Deus também. E nós vamos orar agora, e nós vamos pedir perdão para ele porque a gente fez, porque o que você fez, você furtou. Você é um mandamento, você pegou o bis escondido da mãe. Não pode, mas eu também não podia ter batido em você como eu fiz. Me perdoa, mas vamos orar? E ela disse assim: vamos. E ela disse para mim assim, eu falei: quem ora primeiro? Ela falou: mãe, eu oro primeiro porque eu pequei primeiro. E aí nós duas oramos, nós duas pedimos perdão a Deus, e continuou. Então, é muito importante quando a gente, primeiro, reconhece também, né, diante do filho, que a gente comete erro, mas o mais importante é esse relacionamento próximo com Deus. Deus castiga não, mas você tem consequências das escolhas erradas que você faz. Olha as histórias que você já ouviu, não aconteceu isso, e vai acontecer com você também. Então, usar essa questão prática não é só simplesmente chegar e ler a lição. Essa lição precisa ter algo prático na vida deles, né? Mas o elo com Deus, relacionamento, que Deus já foi criança, Deus conhece quem é você, Deus sabe das suas dores, Deus sabe o que você enfrenta, isso ajuda a criança a crescer e ela reconhecer que ela não está sozinha e que Deus, tem um Deus próximo dela. Eu falei demais. Eu lembro quando eu era criança, assim, eu achava assim, sábado é um saco, esse dia é muito chato, porque eu não posso ligar meu videogame, que eu não posso brincar de nada, eu não posso fazer nada no sábado, e na minha cabeça era um monte de não podes. Não sei se vocês passaram por isso também. Cara, vocês acham que isso tem mudado? A igreja adventista foi conhecida por uma igreja do não pode, né? Exatamente. A sua igreja que é que não pode fazer nada? Exatamente. Cara, é terrível para a criança, né? Até ela entender o que ela pode fazer e o que ela não pode fazer, isso dá maior trabalho, né? E aí você fica torcendo o dia inteiro para o sábado passar logo, porque você quer brincar, quer fazer suas coisas. E eu sinto, às vezes, hoje eu entendo o significado do sábado, hoje é um dia que eu amo passar o sábado na presença do Senhor. Tá? Mas eu confesso que, vez ou outra, ainda me vem aquela vontade assim, será que tá perto do pôr do sol para eu assistir a minha série? Sim. Sabe? Sendo muito sincero, isso acontece. Claro. Né? Então, assim, a gente tem que começar a trabalhar isso não é só com criança, né? Não é só com criança, mas a gente foi ensinado assim, né? Então, mas como fazer o sábado ser mais prazeroso? Isso que eu ia fazer essa pergunta. O sábado prazeroso, interessante e cativante, né? E o desafio maior ainda. E quem teve as criações totalmente diferentes, no caso, né? Por exemplo, eu falo aqui com a Claudinha, né? Que a gente é a água e o óleo, né? Na criação, a gente não tem nada a ver, meu. O Toninho entende, às vezes, que a gente fala que eu fui criado assim, tipo, a comida tá lá no fogão. Vai lá, se vira, né? Põe o seu pratinho, pega seu bife e come. E ela era aquele jeito assim. No sábado aqui em casa, o Joel comia num prato plástico. Eu achava isso um absurdo. Sábado é dia de comer num prato de vidro. Melhor talher, melhor tudo. Essas coisinhas fazem toda a diferença, não fazem? A gente ter essa didática aí no lar também?
Muito importante, mas você sabe, a gente tem que tomar muito cuidado, Borges, exatamente, com quem a gente é, porque às vezes a gente forçar uma coisa que não faz muito parte do nosso jeito de ser, chega uma hora que a gente não consegue continuar, sabe? Falo isso por experiência, mas vamos lá, falando de sábado, gente, vocês tocaram no ponto. Como é difícil lidar com o sábado com as crianças, porque elas podem assistir os desenhos delas até às 5 horas da tarde. 5 horas da tarde, desliga tudo, para jogo, para videogame, para tudo, porque o sábado chegou. Cri, 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 né? E agora? O que a gente vai fazer? Então, assim, ó, não é fácil, eu passo muito por isso em casa. Muitas vezes eu paro mesmo para conversar. Por exemplo, Joana, a mamãe não coloca o celular para carregar lá na tomada? O sábado é um dia para a gente se carregar de Jesus. A gente passeia, a mamãe trabalha, você vai para a escola, a gente assiste os desenhos, a gente faz isso, faz aquilo. Aí, só que assim, o que vai acontecendo? A gente vai se esvaziando de Jesus. Aí, quando a gente chega no sábado, aí a gente se conecta nele. E aí o sábado é essa bateria que faz a gente se encher de Jesus. E aí ela vai tentando entender. Às vezes não dá certo, né? Mas aí a gente vai usando desenhos especiais, o lanche do sábado, né? Então a Tati, ela sempre, né? E eu lembro que eu cheguei no Campo de Fora, e aí a reunião das meninas era aquela prataria, aquela mesa posta, aquele guardanapo, que não sei o quê. E isso, para mim, não fazia o menor sentido, porque eu sou daquela, gente, sou muito prática. Eu vou colocar a toalha de mesa, o pacote de pão francês em cima da mesa e vamos tomar um lanche. E aí eu fui compreendendo que do meu jeito não precisa ser necessariamente tão glamuroso, porque cada um tem um jeito, mas é muito importante abrir o sábado. Esse dia tem que ser aconchegante, tem que ser gostoso, né? Então, o culto de sábado do pôr do sol precisa ser organizado. Depois, sempre faça um lanche com a família, sempre, porque isso faz parte, assim, para a gente fechar o ciclo, para a gente fechar a semana e para entender que a bateria tem que ser recarregada. Porque a gente passou a semana inteira fazendo as nossas coisas e foi se esvaziando. Agora a gente precisa se encher de Jesus. Mas tem que ser gostoso. Então, tem que ser gostoso o momento da escola sabatina, né? O momento do culto. E depois, uma coisa muito importante, que aí vem de muita responsabilidade da família. Acontece que quando dá o sábado, quando eu era mais nova, o que acontecia? Meus pais iam dormir no sábado. Eles pegavam, né, fazia tudo, ia para a igreja, voltava, e chegava no sábado, meu pai fazia o quê, minha mãe? Eles dormiam, né? E aí ficava o quê? Aquela casa vazia, sem poder fazer nada. E aí eles dormiam. Depois eles acordavam, iam fazer tudo bíblico, JA, não sei o quê, e não teve sentido nenhum para mim. Então, é muito importante nesse dia, por exemplo, jogo da memória, dominó, ler histórias, mas interagir mesmo com as crianças. Sabe aquele momento? Porque nós, nessa terra, pai e mãe, representa muito Deus para eles. Então, se o sábado é para eu me aproximar de Deus, então, quer dizer que no sábado meu pai e minha mãe vão estar mais próximos de mim também. Nós vamos brincar juntos, vamos criar brincadeiras, vamos interagir. Por quê? Porque eu vou entender que eu sou amado por eles e eles dão atenção para mim. O que é, assim, algo no mundo hoje de mais carência das crianças, essa coisa da atenção. Às vezes nós pais, a gente se para ver no sofá, tá todo mundo com um aparelho na mão. Nós estamos juntos, mas separados, né? Então, esse momento do sábado dá para a gente deixar os eletrônicos de lado um pouquinho e ter essa interação junto, sabe? Esses dias a gente pegou a revista do nosso amiguinho, recortou o dominó e eu e ela a gente foi brincar. Só que a gente brincava assim, 14 peças para mim, 14 para ela, ninguém ganhava, dava empate. Aí entra o pai competidor, 7 para cada um e ele tem que ganhar, né? E aí a gente... Mas é um momento, então, que a família brinca com um dominó de papel. E ela se encantou. Esses dias eu peguei um jogo da memória da internet, imprimi, passei durex, cortei dos personagens bíblicos e lá foi a gente brincar, né? Então,
o sábado tem que ser um momento onde a gente interage mais um com o outro, brinca de stop, alguma coisa. Mas onde tudo, né? Ele agora fala sobre a Bíblia, sobre Deus, e a gente vai tendo esses momentos, esse elo. Por quê? Porque ele precisa trazer algo de bom para mim. Eu entendo quando eu sou mais velha, porque eu tô cansada, porque eu me desligo, porque eu não sou tão sugada. Mas quando eu sou criança, eu quero é mais. Então, assim, um dia que não tem nada para mim, então, se nós representamos Jesus para eles, é uma grande responsabilidade criar um sábado significativo. Deixa eu dar um aqui para os amigos da internet, tá ok, Salomão? Só um minutinho. Micheline, ela disse que é um prazer trabalhar no departamento, para ele participar desse ministério. Naquele sábado. A Renata também já falou. A Renata já fez um comentário que eu vou falar com você daqui a pouquinho. José de Souza, o Zé, o professor Hamilton mandou aqui o povo de Deus, boa noite. E a Renata Luna diz o seguinte: Salomão, é para o Salomão, mas eu estou falando, tá bom? Então eu sou o Salomão agora, quem manda aqui sou eu. Ela fala assim: acredito que não só para crianças, mas para adolescentes também. Eles ficam perdidos, ainda mais nesse tempo de pandemia. Se o sábado para eles não tiver nenhum sentido, o que muitas vezes não tem, facilmente eles deixam de seguir a Deus, enfim, aí muitas vezes é um caminho até sem volta. E aí a gente tem que pedir muito a Deus, assim, ajoelho no chão e falar: papai, o sábado está chegando, eu não sei o que fazer com os meus filhos. Abre os meus olhos, me ajuda, porque eu tenho muito prazer em adorar o sábado e eu quero que eles tenham também. Eu estava conversando sábado com um primo meu não adventista, que saiu da igreja, e ele falou: eu acho que vocês guardam o sábado muito errado. E olha só, né? Então você vê que é uma coisa, o Espírito Santo incomoda ele por ele jogar videogame no sábado, mas ele acha que quando ele era criança, a mãe dele não fazia do sábado a família, né? De um jeito muito legal. Olha só, né? Que contraste, mas isso marca, né? Então tem que pedir muita sabedoria de Deus, muita mesmo. Aninha, a Igreja Adventista, ela tem um clube de desbravadores, e não tem muitos anos que criou-se o Clube dos Aventureiros. Quando eu era mais novo, eu não tinha os desbravadores, não tinha aventureiros, só tinha desbravadores. Era só você, Noé, quem mais, Claudinho? Começou o movimento MV. Missionários voluntários. Mas olha, eu peguei o finalzinho, quando entrei no Clube dos Aventureiros... Há não muito tempo tem os aventureiros. Para mim, os aventureiros sempre existiu, né? Daquela. Para mim também, cara. O Claudinho, ele e a Ellen White que fundaram aí. Não, eu falo assim, ó, a Bianca participou do Aventureiros. A Bianca tem 23 anos de idade. Então, o Aventureiros está em torno de uns 15 anos, mais ou menos. Deve estar entre 15 e 20 anos. Ele também é um auxílio para vocês aí no departamento infantil. Não ajuda bastante no departamento infantil da igreja? E uma coisa muito legal, sabe, Claudinho? A gente não pode trabalhar separado. Nem aventureiros, nem Ministério Infantil. E eu digo mais, sabe? Adolescentes e desbravadores. Por quê? Quando eu falo né, representando o Ministério Infantil, a gente lida muito com criança adventista. Os aventureiros, eles são uma porta incrível para trazer a comunidade para dentro da igreja, porque agora a gente tem todo o conhecimento mais prático, né? O Ministério Infantil tem um conhecimento muito teórico, mas os aventureiros têm essa coisa das saídas, dos passeios e das descobertas, né? Da prática, eles têm mais tempo também. Então, a porta para o Ministério Infantil são os aventureiros. Então, quando eles estão ali para abraçar a comunidade, essa comunidade ela acaba chegando mais perto da gente, que nós já estamos lá dentro do núcleo da igreja, né? E aí, quando eu falo adolescente também e desbravadores, que não pode, porque as nossas crianças vão para lá, né? Então, é algo assim, esse feedback, esse retorno, quem são eles, o que a gente espera deles e esse carinho, porque a gente é tia para sempre, né? Mas isso é muito importante. Mas principalmente os aventureiros é a porta aberta assim, da igreja para a comunidade entrar e se agregar assim, pertinho da gente lá do ministério. É engraçado de ver, engraçado falar dessa questão de tias aí, Salomão, só para essa questão de tias e tios, né? Porque eu vejo, o Google faz questão de me lembrar, alguns dias assim, né? Relembra este dia, 14, 15 anos atrás aí,
e mostra os adolescentes não, né? Juvenis na época, com 10, 11 anos, quando entraram nos Bravadores, e eu era diretor deles lá, e hoje estão já tudo cavalo aí, com 24, 25 anos aí. Vai casar alguns aí, que foram todos meus bravadores lá, que me chamam de tio Igor agora, né? Eu me sinto tão Exatamente. velho. Eu me sinto tão velho, ainda mais eu que nasci no ano 2000, né? Nem era para estar assim. Eu sou esse millennial aí. Eu sou milênio. Mas eu queria saber uma coisa, Aninha. E educação financeira com essa molecada? Eu tenho essa curiosidade de saber. Eles levam as ofertinhas? Porque eu lembro da escolinha que, assim, eles falavam sempre assim, minha ofertinha não gastei à toa, dei para Jesus, olha que coisa boa, né? E Mas aí tem você até, separava. eu conhecia uma ou outra, né? Tem a outra. Fala aí, então, fala aí. Não Qual vou era a contar aqui outra? na... Ah, você não conhece a outra, Salomão? Não, eu sou jovem, eu sou dessa Minha época ofertinha agora. não gastei à toa, dei para o pastor comprar coisa boa? Não, eu não sabia essa versão, não. Não, mas Nem eu sabia. isso é uma coisa interessante que o Salomão, só para complementar, é que assim, né, a gente tem muito de que às vezes, infelizmente, por desvios que há em todos os lugares e dentro da igreja, isso não vai deixar de existir, né, desvirtuar os assuntos, e como existem isso em qualquer tema, tudo pode ser desvirtuado. Essa questão da educação financeira eu acho que é muito importante, tanto que a gente entende o que é de Deus e o que não é, e como que a igreja, transparentemente, ela demonstra como isso é utilizado. Então, como que a gente consegue educar as crianças para que elas possam entender por que eu dou esse dinheiro para a igreja e não utilizo de uma outra forma, né? Por que eu devolvo esse valor, eu levo esse valor na igreja, por que eu contribuo com essa causa, não é? E não gasto de outra forma, e para que ela possa no futuro também ser educada, tanto financeiramente para saber se cuidar do seu dinheiro, né? Saber o que é seu, o que ela pode contribuir por uma outra causa, e como a igreja colabora para com isso. É muito legal, primeiro porque, assim, quando elas levam a oferta na escola sabatina, elas levam para um fim, para a missão. Então, elas levam para projetos missionários em determinados continentes do mundo. Então, se ela sabe que lá no México precisa de uma escola adventista, porque a Mariana, porque a Alice lá, ela falou de Jesus e agora precisa dessa expansão, ela já sabe para onde que ela vai, ela sabe onde ela vai contribuir. Ela não está lá no México, mas o dinheirinho dela foi e ela ajudou na missão. Então, isso é importante. Outra coisa são as lições da escola sabatina. Quando ela aprende sobre o templo, né, que o rei Salomão pediu ofertas, ou que o reizinho Joás, com 8 anos, né? Ele foi lá e ele teve todo esse prazer em cuidar do templo e pediu para que o povo trouxesse oferta para a construção do templo. Ela está aprendendo. Desde o rol do berço, quando o profeta Eliseu estava passando por o caminho e aquela boa senhora construiu o quarto do profeta, estava ajudando na missão. Então, as histórias bíblicas muito bem ilustradas já explicam para as crianças a importância delas contribuírem para a causa. A causa, Deus pode fazer tudo, mas Ele escolhe você para ajudar. E aí vem o papel dos pais, né? Porque elas precisam entender que aquele dinheirinho serve. Nós tivemos um 13º em que a Joana abriu o cofre e ela tirou a oferta dela de dentro do cofre para levar para a igreja, porque eu fiz isso. Filha, agora é a vez de você demonstrar a sua gratidão a Deus. Ele te deu esse dinheirinho, tira um pouquinho dele para entregar para Jesus. Então, a gente vai ensinando isso na prática, lembrando, por exemplo, separa a bolsinha da oferta, né? Na pandemia tem sido um pouco mais complicado, porque elas precisam ver, né? Elas precisam ter na prática. Agora, só fazer a transferência do dinheiro, isso não transmite tanto aprendizado ali para elas. Mas as próprias histórias e principalmente as missões, as divisões ali, né, dos continentes, as histórias das cartas, das missões que chegam, isso ajuda nessa compreensão de ajudar a obra de Deus com seus recursos.
Eu acho que até na questão também do desapego, né? A criança aprende também a não ser apegada. Eu acho que tem uma outra lição que é ensinada aí, que é a questão de você não se apegar às coisas que são do mundo, não é? Então, a questão do dinheiro, não só o dinheiro. Quando você, eu lembro que também quando eu vou fazer doação na igreja, eu ia fazer doação na igreja, com um dos filhos era muito fácil, com o outro era um pouco mais difícil, né? Mas assim, eu levava eles para separar a roupa. A gente vai, vamos levar a roupa que a gente quer doar. Filhos, aqui vamos fazer uma divisão dos brinquedos. Esses brinquedos, vocês brincam ainda, né? Ah, não brinco. Eu lembro que uma vez eu brinquei com meu filho, a gente foi em janeiro, se eu não me engano, fevereiro, agora não vou me lembrar, ou se foi depois do aniversário dele, mas eu me lembro que era um presente que ele tinha acabado de ganhar, e por brincadeira, eu cheguei nele e falei assim, Yuri, vamos levar esse brinquedo para doar para a igreja? E ele olhou para mim assim e falou, por quê, papai? Eu falei assim, ah, filho, porque tem algumas crianças que talvez precisam de mais dele do que você, né? Aí ele olhou para mim, eu vi que o olho dele começou a lacrimejar, mas ele falou que ia levar, Ai, né? que Aquilo lá me graça. cortou o coração, né? Porque Então ele agora a gente já sabe quem é o outro filho que era mais difícil de doar. Entregou, tá eu aí. entreguei quem era, né? Um é mais desapegado, o outro é mais apegado. Mas Ela é assim, linda. essa questão de você ensinar para a criança a questão do desapego. Você não precisa de tudo às vezes que você tem em casa, não é? Às vezes você tem lá, poxa, camisetas que você não usou. Lembro que minha sogra, mais uma vez citando ela aqui, ela usava um termo que é assim, ela chegava no inverno e daí ela colocava todas as roupas de inverno na sala e falava assim, você usou no último inverno essa roupa? Não. Então, se você não usou no último inverno, é muito provável que você também não vá usar nesse inverno, né? Então, se você não usou, é doação, não é? E daí, essa questão da criança aprender esse desapego, de você não precisa ter tudo, você não precisa ter do bom, do melhor, você precisa aprender que você tem que compartilhar com o seu próximo. Ter o Então, que acho que precisa, né? Você essa ter o que questão de que você, quando você ensina o financeiro, quando você ensina dela levar para doar, ela aprende a desapegar também daquilo que ela não necessariamente precisa, ou também que ela pode abrir um pouco a mão dela, né, daquilo sobre o que ela tem para contribuir com o seu próximo. Uma coisa interessante também, Igor, é que às vezes para a criança o dinheiro em si não representa muita coisa Sim, para sim. ele, mas aquilo que ele tem. Então, por exemplo, um boneco, um carrinho representa muito mais emocionalmente para ele, porque é o que, né, do que a cédula, a nota em questão, porque ele não sabe ainda muito bem o que aquela cédula representa. Ela, na verdade, ela não representa emocionalmente Nada. nada para ele. Então, é muito fácil ele dá 10, dá 100, quer dinheiro, toma. Agora, aquilo que eu tenho, que eu gosto, que representa para mim, é mais difícil ele desapegar. É tanto que se você pegar e der 20 moedinhas de 10 centavos para ela e der uma nota de 10 reais, ele vai pegar as 20 moedinhas de 10 centavos para levar, porque ele acha que é muito mais dinheiro. Exatamente. Aninha, falando em missão, quando eu era criança, isso faz pouco tempo, o cabelo nem cresceu ainda, a gente saía, por exemplo, com a igreja para entregar folheto. Essa era a missão daquela época, né? Saímos à tarde para entregar folheto com os irmãos da igreja, os maiores junto com os menores e tal. Nós tínhamos isso, depois voltávamos para a igreja e a gente contava como é que foi o encontro nas casas, enfim. Hoje, como é que essa parte da missão para uma criança é apresentada para ela? Hoje temos os livros que nós entregamos para a igreja também, não agora da pandemia. Mas como é que vocês escutam histórias de crianças lá que falam de Jesus para os outros? Como é que está sendo hoje isso? Eu trabalho com adolescentes, né? Com crianças não mais na escola. Como é que eles falam para vocês? Olha, essa semana eu falei de Jesus para alguém. Como é que é isso hoje com as crianças? A nova era, né, Paulinho? O Claudinho, já, é uma palavra que era ruim pra gente lá, mas é uma nova era, é uma nova era. Sim. Não, gente, olha, eu era uma adolescente tão conservadora, tão missionária, que uma vez eu falei assim, ó, nunca contei isso pra ninguém, hein? Vou contar aqui agora morrendo. Exclusivo. Uma vez eu pensei assim, bom, eu tinha em torno aí de uns 15, 16 anos, eu era muito missionária, né? Mas eu já digo por quê. E aí eu falei assim, se nos
ônibus, eles vendem bala, eles pedem dinheiro, eles vendem tudo. Por que eu não posso entregar folheto? Gente, vocês acreditam que eu levantei na catraca e disse assim, olha, eu não vim aqui vender nada, mas eu vim aqui falar que existe um Deus que ama você. Posso entregar um folheto? Saí entregando um folheto para cada um e desci do ônibus e disse assim para Deus, nunca mais eu faço isso na minha vida. Desceu no primeiro ponto e pegou outro ônibus para casa. Mudou de bairro, mudou de linha. Eu quero saber desse busão, mas nunca na minha vida. Nunca mais pegou o ônibus no mesmo horário. Pois é, mas enfim. Eu acho que a missão tem muito daquilo que você faz, pai e mãe. Filho não vira missionário, baixou lá, foi missionário. Não. Filho vai cuidar e amar a missão se o pai e a mãe dele for, porque criança aprende, gente, pelo que ela vê e não por aquilo que eu falo. Eu posso falar para elas o tempo todo para ser missionário, sobre a missão, mas se eu vejo meu pai ou a minha mãe fazendo, eu vou fazer também. Meu pai sempre deu estudos bíblicos e me levava com ele, eu era o maior e ele era meu maior orgulho. Quando eu aprendi a ler, ai dele que me desse um verso pequeno para ler na Bíblia. Ele tinha que me dar, eu junto com os estudantes lá, eu tinha que ter meu verso, tinha que ser grande. A minha mãe, uma vez, nós morávamos na Bahia, quando meus pais se separaram, ela foi embora para lá, e eu tinha, assim, uns furuncos na pele muito grandes, talvez até pelo estresse, então, do divórcio, separação. E eu lembro que, assim, era muito difícil conseguir uma vaga no hospital. Eu estava, assim, muito machucada por aquelas feridas. Nós fomos, assim, de madrugada para conseguir uma vaga ali, porque lá a saúde é muito mais difícil do que aqui, né? Então, nós fomos, eu lembro que era de madrugada para a gente conseguir nossa vaga. 7 horas da manhã, eu era próxima a ser chamada. Chega uma mulher na fila, com a filha sem ar, né, por conta do bronquite e tudo mais, e a minha mãe virou para a atendente e falou assim, pode dar minha vaga para ela. Eu olhei aquilo e não acreditei. A minha mãe pegou essa mulher, levou ela para trás do hospital e orou com ela. Minha mãe não lembra disso, mas eu lembro. E hoje, aonde eu tô, eu paro aonde estiver, eu pego para a pessoa, vem cá, deixa eu orar com você. Por quê? Eu nasci assim? Não, eu vi isso. Eu vi uma mãe zelosa pela obra, eu vi um pai que pregava a mensagem de Deus ali, que servia à igreja. Era quarta, era domingo, servindo a igreja. Então, quando a gente atua desse jeito, quando a gente leva a missão a sério na nossa vida, não tem como os nossos filhos não seguirem nosso exemplo. E aí o segredo da missão começa em mim, mãe, em mim, pai. Eu assumo a responsabilidade. Então, quando eu falo assim, olha, esse ano eu não quero servir a igreja, eu quero descansar, pode ter certeza que teu filho vai entender aquilo, que ele vai poder descansar da missão também, e ele vai poder ficar sem fazer nada, igual o pai e a mãe dele ficam também. Desculpa falar isso, talvez seja até um pouco, né, não tanto... enfim, nem tenho palavras para isso, mas eu sei o seguinte, que se você entende, pede que a criança seja missionária, a gente precisa, começa na gente. Olha, um dia desses eu vi a Joana abrindo a Bíblia normal mesmo, abrindo a Bíblia, colocando todas as bonecas dela no sofá e pregando para as bonecas. Gente, eu não acreditei. Fingi que não tinha visto, né? Fingi demência, fui embora e larguei ela lá pregando para as bonecas. Mas ela não estava pregando para as bonecas, porque ela nasceu assim. Ela pregou para as bonecas porque ela me vê fazendo isso. Então, e a gente incentiva, né? Então, quando a gente atua na igreja, eu vejo, por exemplo, o Borges, a gente começou nessa coisa, né, 10 dias de oração e tal, ele pôs a Cate para ser moderadora, achei o máximo. Por que ele pode fazer isso? Porque sempre ele está ali online, moderando e tal, e ajudando, e ela vai entendendo que, opa, se meu pai faz, eu posso fazer também. Melhor então, quanto mais ainda. solícito eu sou, quanto mais próximo da obra eu estou, mais os meus filhos vão fazer, porque a gente aprende pelo aquilo que vê e não por aquilo que falam. Você falou isso, Aninha, eu lembrei, é muito importante mesmo isso. Eu me lembro de um dia que uma mulher estava querendo comer alguma coisa numa padaria e não deixaram ela entrar, porque ela era moradora de rua, estava mal vestida, estava suja. E aí eu me lembro da minha mãe me puxando pelo braço, vem moça, você vai entrar comigo aqui. E aí a minha mãe, ela é bem barraqueira, assim, né? Ela é toda formal, mas quando ela sai, desce do salto, e ela falou assim, fala agora na minha cara o que você falou para ela vai sentar aqui comigo agora e vai tomar o café. E aí pagou todo o almoço.
E aquilo ficou marcado, sabe, na minha cabeça. E hoje eu vejo assim, alguém fazendo uma injustiça com alguém morador de rua, já me dá vontade de chegar lá. E realmente isso é porque eu aprendi com a minha mãe, sabe? Por várias e várias vezes ela pagava o almoço de alguém sem querer, sabe? Tirava 20 e pouco da carta, tá aqui, ó, vai lá comer. Você tá mentindo ou você não tá, vai lá e faz, sabe? Porque ela é assim. E realmente esse exemplo é fantástico, isso arrasta a gente, né? A gente é por quem é por causa dos nossos pais. Exatamente. Talvez os nossos filhos não tenham os mesmos dons que a gente, mas eles vão ter o mesmo senso de missão que a gente tem. Então, A minha irmã... a missão com criança é possível. É possível. É possível. Sabe, Claudinho, que a minha irmã foi entregar folheto com as outras crianças e minha mãe estava junto. E aí ela entregou um folheto para o tiozinho que vendia quebra-queixo. Entregou um folhetinho. E aí ele pegou e falou assim, que hora é o culto na sua igreja sábado? E aí ela falou, 9 horas da manhã. Ela tinha, sei lá, uns 7 anos, não sei. E aí ele falou assim, eu vou na sua igreja sábado. E ele foi, e ele está lá até hoje. Batizou o irmão Valdemir. Tá aí, sabe? Olha que coisa legal. Um convite de uma criança. Né? Que a missão é possível, sim. É possível, sim. Eu me recordo de quando eu ia nas casas com os adultos pegar folhetos, e algumas casas as pessoas estavam bem assim, carrancudas, né? E eles falavam assim, ó, põe as crianças conseguem. Aí nós parávamos na porta, batíamos palminha, nem o som saía direito, mas eles olhavam as crianças, aí eles vinham, atendiam, os adultos ficavam lá longe e nós falávamos algumas coisas sobre Deus, enfim, e entregava. A criança ela tem uma aceitação diferente de nós em muitas situações. E aí, eu creio que as crianças, acho que a Ellen White cita isso em algum livro dela, as crianças elas vão terminar a obra também junto, porque as leis as protegem. O ECA está aí, né? O ECA protege as crianças. Até certa idade, elas fazem as coisas, né? E daí tem essa liberdade. Portanto, a gente deve confiar, né? E até desafiá-las a fazer as coisas, eu acho que é importante, e desafiá-las porque elas conseguem, elas fazem bem feito, dá orgulho, e com Deus tem os resultados os melhores possíveis. São cheias do poder, né? Elas são. Legal, gente. Nosso papo está muito bom mesmo, mas a gente já está na hora de encerrar. É uma pena. Só tem uma observação, eu não vi exemplo do Joel aí, só vi exemplo da mãe, né? Enfim. Lógico. A dica. O Joel não é um exemplo. Eu acho que... Eu tava pensando nisso, sabe? Quando a Ana falou essa questão de que ele pegou o chocolate, o chocolate comeu chocolate, comer chocolate escondido. Exemplo do pai. Pensando nisso, quando a gente ia começar a live, eu tava pensando nisso, né? Porque eu fiz na Semana Santa uma semana de oração, de sábado a sábado, né? E às vezes, assim, ele realmente não está à frente e tudo mais, mas ele sempre está atrás me apoiando. Então, se eu não tenho ele aqui, ela ia estar de alguma forma subindo aqui em cima, chamando minha atenção, mãe, eu quero comer, mãe, eu quero isso. Então, assim, é o meu apoio. Tanto é que no último sábado eu falei, Joana, agora vai pro quarto que vai começar o culto. Ela, mãe, mas nem é de noite para você me trancar num quarto com meu pai? Né? Mas ele é o meu apoio. Então, assim, todas essas enrascadas que a gente entra no ministério, né, e os cultos, os eventos e tudo mais, é sempre assim, com o apoio dele. Porque se você não tem alguém para segurar os seus braços enquanto a batalha tá no auge, você não consegue se sustentar. Então, às vezes eu tenho assim essa explosão maior ali pela obra, mas ele mesmo mais quietinho ali, mais sossegado, ele atua cuidando dela para mim e sendo esse meu apoio, né, que é muito importante. Ô Igor, engraçado que eu conheço o pai dela, tá bom? Ela e a irmã dela, elas não são iguais, elas são bem espoletonas, assim. Já o Paulinho, que é o pai dela, é mais tranquilão, mais dadeira, assim. Mas as duas filhas, nossa senhora, são uma explosão. Ellen White, nossa, Ellen White. Acho que eu falei aqui. Adorei. Saiu bem. Aninha, saiu bem. Muitíssimo obrigado aí. Queria pedir para você encerrar para a gente aí com o que você quiser dizer aí. Já agradecer e agradecer todas as mães que estão assistindo a gente aí. Porque a gente sabe que no fundo, né? O pai só serve para quando a criança fala assim, pai, cadê a mãe? Né? Porque é o que a criança quer, a mãe. Então, eu já quero desejar aí para vocês... Aqui em casa é mãe, pai.
Ela vai chamar o pai, ela chama mãe, aí ela lembra que é pai, aí fica mãe-pai. Já queria dar um feliz Dia das Mães aí para todas as mães que estão assistindo a gente, agradecer a todas vocês aí e pedir para que você encerre para a gente e depois ore por nós, pecadores. Obrigado, viu? Olha, eu quero dizer, primeiramente, para a igreja, né? Muito obrigada. Obrigada pelo apoio, obrigada por amar e apoiar as crianças. Porque uma igreja, ela só consegue se manter se ela tiver crianças e essas crianças amarem a Deus, e essas crianças criarem no coração a vontade de trabalhar, porque logo mais elas crescerão e servirão a igreja de forma mais intensa, né, e completa. Também quero dizer aos pais, e agora eu vou abrir aí eu sei que é aberto para todo mundo, mas aos pais das nossas crianças, né, os pais do campo de fora, muito obrigada. Muito obrigada, principalmente nesse período de pandemia, sabe? Se cada criança acorda cedo num sábado de manhã, liga ali a tela do celular ou do computador, se cada criança está sendo assistida em casa, em vários aspectos, mas principalmente espiritual, eu quero dizer a vocês muito obrigada, porque a gente aqui representa, né, um incentivo, mas o trabalho maior acontece dentro das nossas casas, dentro dos lares, né? E outra coisa, ser pai e ser mãe não é fácil. É um grande desafio. É muito desafiador. Tanto porque o mundo ele é um caos. E segundo, ou primeiro, né? Você não teve filhos para você. Seus filhos são de Deus, seus filhos são herdeiros, eles são herdeiros do reino celestial. E quando Deus escolheu eles para você, Deus os escolheu sabendo de que eles vão ser moradores do céu. Então, eles não são moradores daqui, eles são moradores do céu. Então, cada filho que você tem ele sobre os seus cuidados para guiá-los ao caminho, e o caminho é o caminho da eternidade. Que Deus abençoe você. E a missão é possível se Deus for o primeiro na sua vida e guiar você nesta grande missão que é educar. Prontinho, galera. Um beijo. Muito obrigada pelo convite. Agora eu vou voltar, porque eu tenho um presente especial para as mães do Ministério da Criança e eu preciso deixar tudo pronto para este mimo, né, que a igreja e que o Ministério tem preparado para elas. Muito Já obrigada. tá dando spoiler, né? Conosco. É claro, né? Que eu vou voltar para a luta. E aliás, Disse, amanhã sempre... você é a nossa oradora amanhã, né? Ainda tenho essa ainda. Ela é a nossa oradora. E, aliás, se você não se inscreveu no culto, eu acho que agora não dá mais tempo, mas você pode assistir online pelo Facebook ou pelo YouTube ou pelo Zoom. E a responsabilidade de pregar no campo de fora é muito grande. Muito grande. E antes da Aline orar, gente, só um lembrete, temos às 3 horas da tarde amanhã um drive-thru solidário, e assim, o foco é, se você puder levar roupa, alimento, principalmente roupas de frio, brinquedos, 3 horas da tarde na igreja, vai ter um drive-thru e o drive-thru da oração também. Nosso pastor vai ficar lá congelando no frio, que amanhã vai estar frio, na calçada da igreja para orar por você dentro do seu carro. A sorte que ele tem um tecido de pouso que não, envolve. ele tem reserva. Ele tem reserva. Olha, não pode zombar do pastor. Oremos então. Imagina. Vamos orar então? Muito obrigada, Senhor. Obrigada pela nossa família. Obrigada por essa igreja tão acolhedora. E obrigada por esse momento que passamos juntos, conversando sobre as crianças, que são o maior tesouro que o Senhor pôde ter colocado em nossas mãos. Ajuda-nos, Senhor Deus, como pais e como igreja, a cuidar dessas crianças da melhor forma possível, sobre o seu direcionamento, para que não as percamos para o mundo, Senhor, mas para que elas possam ser soldados que somam na missão de lutar para a pregação do Evangelho, para que a tua volta seja o mais rápido possível. Porque tem sido difícil, Senhor, viver com as nossas crianças neste mundo, lutando contra todas e qualquer influência que tem para derrotar e para que possamos perdê-las. Mas não nos permita perder, Senhor. Lute conosco.
Nós te pedimos uma boa noite, o teu carinho, a tua companhia, em nome de Jesus. Amém. 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 Isso aí. Mais uma vez agradecemos a todos. Valeu, Claudinho, valeu, Ana, valeu, Salomão, valeu, Franklin, valeu, Borges. Obrigadão aí, obrigado a você que esteve com a gente até agora à noite, até o finalzinho, todos que puderam assistir, compartilharam. E você já sabe, né? A missão não é só nossa, a missão também é sua. E se você não sabe como participar, simplesmente compartilhe esse vídeo, de repente, na sua timeline aí, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, de repente isso aí pode atingir alguém que você nem esperava, e essa pessoa pode receber essa mensagem tocar o coração dela, e ela seguir os caminhos de Deus. Então, você também pode ser um missionário, curta e compartilhe essa mensagem. A gente se encontra na semana que vem no nosso Papo de Fora. Valeu, pessoal. Até mais. Valeu, galera. Até mais. Tchau, tchau.